A saga dos X-Men número 24 continua com edições de Uncanny X-Men que eu tenho na minha coleção X-Men Inferno em 6 edições. E hoje eu vou trazer mais um resumo completo das edições que eu tenho aqui em casa, nesse formato em X-Men Inferno, mas que você encontra se você adquirir a saga dos X-Men número 24. Então, é logo depois da vinheta, não perde não. Ah, sim, depois da vinheta eu explico melhor se você está conhecendo o nosso canal no vídeo de hoje, do que eu estou falando exatamente, mas repetindo, não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês a saga dos X-Men número 24 da Panini. Como eu disse na abertura, que eu ia explicar aqui para vocês, se você está chegando hoje pela primeira vez aqui no canal Fator X, eu trago aqui, toda vez que uma revista sai nas bancas, um vídeo em duas partes. Um review sem spoilers, para você decidir se adquire ou não a revista da qual eu estou falando. E se você decidir adquirir, tem o link da Amazon aqui na descrição, e por esse link você ajuda o canal Fator X. E depois o resumo completo, para você que já tem a revista e quer entender melhor o que acabou de ler, para você que só acompanha essas revistas aqui pelo canal Fator X, ou para você que não liga para spoilers e depois do vídeo vai comprar a revista do mesmo jeito. Então, a primeira parte está aqui, vou começar daqui a pouco o review sem spoilers. Se você gostar, adquire o volume. Se você não gostar, tudo bem. Depois vem o resumo completo. Antigamente eu punha minutagem, mas agora eu vou direto. É só você parar quando o review termina, se você não quer spoilers. Beleza? Bom, e o que eu falei na abertura sobre Inferno, sobre X-Men Inferno em 6 edições? Essa é uma coleção que a Panini já lançou há algum tempo. Acho que já tem aí mais de 5 anos que essa coleção saiu. E ela encadernava números de Uncanny X-Men, X-Factor e Novos Mutantes. Todas histórias ligadas ao Arco Inferno, que é um mega crossover. X-Men, X-Factor, Novos Mutantes e tem a participação do Power Pack. Essa coleção ela era bem completa, ela tinha os antecedentes inclusive nos títulos que não eram Uncanny X-Men, então tem os antecedentes em Novos Mutantes, tem os antecedentes em X-Factor. A saga não está republicando tudo isso, ela está republicando Uncanny X-Men, que é o que ela já estava republicando nos números anteriores, e depois ela encaixa ali os números de Novos Mutantes e os números de X-Factor que serão necessários para você interpretar a saga, só aqueles indispensáveis mesmo. Esse volume, por exemplo, só tem o número 71 de Novos Mutantes, New Mutants no original, que vai justificar a invasão dos demônios vindos do limbo. Então, aqui, como eu estou falando de A Saga dos X-Men, mesmo não tendo adquirido o número 24, eu vou resumir só o quê? Só o conteúdo que está lá em A Saga. Eu não adquiri, então vou pegar as mesmas revistas, provavelmente com a mesma tradução que saiu em X-Men Inferno, que a Panini reaproveita então quando faz a Saga dos X-Men, e vou contar aqui Uncanny X-Men 237 e 238, 239 e 240, eu separei porque são dois arcos distintos, e New Mutant 71. A parte do review sem spoilers, eu já vou emendar agora. No caso aqui, eu recomendo, mas eu recomendo para você que já está fazendo a coleção. Por quê? Porque o número 237 e 238, os números, são continuação da saga de Genosha, do arco de Genosha, que começou no volume anterior. Para você que quer começar a colecionar a saga, está gostando do vídeo, ou está querendo entrar nos X-Men agora e conhecer uma fase clássica, essa edição também serve de porta de entrada, porque os números 239 e 240 e o número 71 de New Mutants é o início da saga Inferno. E você vai entender essas duas histórias, mesmo não tendo muita informação anterior. Só que você vai ficar com a conclusão do arco de Genosha sem o começo. Então, se você puder comprar o número 23, eu recomendo. E aí eu fiz um vídeo sobre o número 23, vou deixar nas telas finais, para você também decidir se quer começar por lá. E aí eu explico até o ponto melhor de você começar próximo ali ao 23 naquele vídeo. Recomendo, como eu disse, para você que já está fazendo a coleção para continuar e para você que quer começar a colecionar Inferno. Não recomendo para quem já tem X-Men Inferno, recomendo que você faça igual a mim, pule isso, pule esses números. Eu sei, é muito ruim ter na estante da gente numeração pulada, mas eu vou pular, as revistas estão caras, esse volume mesmo, a saga dos X-Men está variando entre R$ 39,90 e R$ 44,90. Então, o que eu recomendo? Se você já tem inclusive mais material na sua coleção, pula, volta no número 26, se você for um purista que nem eu, porque o número 26 tem dois números inéditos de Uncanny X-Men, inéditos em relação a Inferno X-Men, tá? As edições da editora Abril, esses dois números saíram. Então, volta no número 27, só que aí você sabe que faltam duas edições que ficaram para trás, ficaram no limbo entre a coleção em 6 edições. Essa coleção aqui eu vou pegar para vocês, que eu tirei da estante. Esse box não é
da Panini, tá? Do meu amigo Evandro, lá de HQ Encadernação Caseira, como os outros box que estão aqui. Mas tenho as 6 edições aqui, tá? E se der, na edição eu coloco as 6 capas, mas eu não vou abrir agora. Acabei de colocar tudo de volta, que eu acabei de terminar de ler. O conteúdo desse vídeo foi tirado aqui nos números 3, 4 e 5 de Inferno em 6 edições. Por quê? Porque aqui sai também X-Factor e Novos Mutantes e mais edições desses dois grupos. E eu não precisava ler tudo isso para reproduzir o conteúdo de A Saga dos X-Men. Como eu disse, são histórias que traz mais aqueles antecedentes dessas próprias equipes. Você não precisa delas para entender a história dos X-Men nem o crossover de Inferno. Claro, fica mais completo com elas. Dito isso, se você tem outras coleções, outras edições especiais que a Panini já encadernou antes, como Massacre de Mutantes e A Queda dos Mutantes, junto com o Inferno isso forma uma trilogia, então se faltava a última parte, vale a pena comprar os números 23, 24, 25 e 26. Se você já tem, como eu disse, não vale a pena trocar. Tem em outro formato? Tem nesse formato aqui? Pula a saga, fica com a numeração um pouquinho cortada, mas não fica com material repetido na estante. Trocar não vale a pena porque a saga tem menos edições que a coleção X-Men Inferno, que eu mostrei para vocês. Agora vamos lá para o resumo completo da edição. Uncanny X-Men 237 começa com a fuga de Vampira e Wolverine, que a gente já viu na edição anterior. Eles eram prisioneiros dos Genoshanos, eles foram até Genosha. Na verdade, eles foram até o grupo de Genoshanos que havia capturado Madeline Pryor junto com Jenny Hansone, uma mutante foragida de Genosha, que nem sabia que era mutante, inclusive, a gente vai entender isso agora. E acabaram sendo capturados também e levados a Genosha. E o resto dos X-Men está procurando, então, a Madeline Pryor, que estava junto com a Jenny Hansone, mas eles não sabem disso, não sabem que ela é mutante nem nada disso. E agora o Wolverine e a Vampira. Eles procuraram o teleporter que os enviou a Genosha, mas eles ainda estão separados dos seus companheiros. O Wolverine e a Vampira foram feitos prisioneiros ao chegar em Genosha. Conseguiram escapar, mas não antes da Vampira sofrer violência, né? Uma violência, você entende melhor vendo o vídeo anterior que eu não vou citar aqui para não ter problema com o YouTube, uma violência terrível contra uma mulher. E por conta disso ela se refugiou no interior da sua psique. As memórias que ela tem dentro do seu cérebro, né? Dentro de sua psique, absorvidas da heroína Miss Marvel, que hoje é a atual Capitã Marvel do universo Marvel, Carol Danvers, essas memórias formaram uma personalidade. E essa personalidade, com a vampira refugiada lá dentro de sua própria psique, assumiu o controle do corpo, inclusive com o consentimento da vampira, o que ajudou pra caramba, infelizmente, devido a essa violência terrível sofrida, mas ajudou pra caramba por quê? Porque a Carol Danvers é uma agente treinada da CIA, então ela ajudou o Wolverine a fugir. O Wolverine está em estado terrível porque os poderes dos dois foram tirados pelos Genoshanos. Existe um mutante chamado Apagador que desliga poderes dos mutantes e que trabalha para Genosha, e o Wolverine está morrendo lentamente por envenenamento por adamantium. Mas eles conseguiram fugir tanto com um misto das suas habilidades e conhecimentos, como também com uma ajuda meio que involuntária da Madeline Pryor, que os X-Men ainda não sabiam que era mutante. Ela, na verdade, é clone da Jean Grey, então é mutante como a Jean Grey. E que fez um pacto com os demônios do limbo. Na edição passada, a gente viu a hora que o Nastite entrou em contato com ela, e isso terminou, esse contato dos dois, com uma queda de força bem na hora que os Genoshanos estavam sondando ela e planejando escravizá-la também, que é o que eles fazem com os mutantes em Genosha. Eles fazem um processo em laboratório que torna mutantes mutoides. Os mutoides são mais dóceis, obedecem, são escravos mesmo dos Genoshanos e às vezes têm seus poderes, sua genética alterada para servir melhor o estado Genoshano. Então eles iam fazer isso com a Madeline Pryor, que eles perceberam que ela era mutante. O Nastite entrou em contato e agora a gente fica sabendo que, inclusive, durante o processo ela matou todo mundo no laboratório, então ela mesma não sofreu nada. Tem uma gravação do interrogatório e a transcrição é afetada pelos poderes psíquicos dela. Então, ao invés de você ver como as coisas aconteceram, você acaba vendo, ela projetou como isso aconteceu na mente dela. Bom, o Wolverine e a Vampira conseguiram enganar os Genoshanos, programando um transporte que eles haviam roubado para ir numa direção, sem eles pilotando, e eles foram em outra direção. Conseguiram fugir e viram o momento que o filho do engenheiro, o Philip, arranjou encrenca com os magistrados da força policial de Genosha. Por quê? Porque ele estava muito insatisfeito porque Jenny Hansone era sua namorada. E ele não sabia que ela era mutante, que ela tinha deixado Genosha para não ser presa, nem ela sabia, porque os pais apenas a mandaram para a Austrália e esconderam o resultado do exame que ela fez. Isso foi explicado antes, na edição anterior. Então, ele está muito chateado, está bebendo, ele arranja encrenca com os magistrados. Os magistrados, mesmo sabendo que ele é o filho do engenheiro, dão uma surra nele. Aproveitam que ele está alcoolizado também, mas ele também não tem treinamento nem oferecer muita resistência. E vestem nele a roupa dos mutoides. Colocam ele no trem que leva todo mundo para o processo de transformar mutantes em mutoides, né? Todo mundo que vai passar por esse processo. E eles sabem que daquele ponto não tem volta, até para os humanos que vão para lá.
que se eles passarem pelo processo por engano, morrem. Se não passarem, viram demais. Será que isso vai valer para o filho do gênio engenheiro? O Wolverine convence a vampira ali, a Carol Danvers, de certa maneira, a eles irem atrás do rapaz. Eles fazem isso, então eles entram no trem, e o trem é tipo um trem-bala, maior dificuldade. Quando eles chegam, eles são hostilizados pelos mutantes que já estão com a roupa de mutoide, mas ainda não passaram pelo procedimento. Alguns até já passaram, porque também são levados para essa base, os mutoides, para repousar, que lá é tipo um campo de concentração, então eles trabalham o dia inteiro nas cidades genoshanas, depois são levados todos para o mesmo lugar. E aí tem essa hostilidade, eles são salvos por outros magistrados. E aí tem que justificar porque eles entraram no trem mutante, né? Não é para humanos entrarem no trem mutante. Eles vão justificar dizendo que aquele é o filho do gênio engenheiro, que ele foi jogado ali contra a vontade, que isso tinha que ser inclusive investigado. Eles conseguem escapar. Só, como eles veem que o Philip é simpático a eles, e eles querem acabar com o regime de Genosha, o regime de escravidão mutante, eles vão gastar um tempo conversando com ele, mostrando tudo como é. Falou pra ele, falou, agora, né, por causa da sua namorada, você tá indignado, mas olha, durante quantos anos isso aconteceu e você varria para debaixo do tapete, fingia que não acontecia, e ele tá concordando com eles, dizendo que era meio ingênuo, mas porque era conveniente, né, então ele não questionava aquela sociedade. E nesse debate eles estão circulando no pátio que tem câmeras de segurança. Só que os dois X-Men são imunes a meios de detecção. Então, os caras viam a olho nu que o Philip estava acompanhado por dois magistrados e viam nas câmeras que não. E eles sabiam que os X-Men, os fugitivos, eram invisíveis a sistemas de segurança. Então eles vão e capturam eles. Enquanto isso, os X-Men que chegaram, transportados pelo teleporter, Psylocke, Tempestade, o resto da equipe, Colossus, tudo mais, enfrentaram alguns magistrados, já pegaram as localizações de para onde foram levados os prisioneiros e estão se dirigindo para encontrar o Wolverine e a vampira capturados. Eles vão ser levados, junto com o Philip, à presença do seu pai, que é o próprio gênio engenheiro. Lá o gênio engenheiro tenta convencer o Philip a ficar quieto, não contar como tudo funciona, porque em Genosha é um segredo que não é contado para as outras nações, mas em Genosha a população sabe dos mutoides, mas não sabe tudo, e o Philip descobriu bastante coisa ao ir para o lugar onde os mutoides ficam, como é o processo, tudo mais. Enquanto isso, a Jenny Hansone, inclusive, está passando por esse processo. Os poderes dela são latentes, então a gente ainda não sabe quais são, mas parece que ela teria descendentes que seriam grandes curandeiros. É bem legal porque ela era enfermeira, tudo mais, né? Parece que a personalidade da pessoa afeta a mutação dela. Mas não, ela passou por um procedimento, então ela vai ser super forte para trabalhar na mineração, que é o que Genosha precisa no momento, precisa de mutantes mineradores. Tá? Ela já está inclusive um pouco mais alta, mais forte assim. E a Madeline Pryor, a gente está vendo a transcrição também do interrogatório dela, transcrição na qual a gente vê que ela se enxerga como criança, enxerga na pessoa do telepata que a estava interrogando quando ela matou todo mundo, o próprio gênio engenheiro, que era quem tinha ditado as perguntas que o telepata fazia. E, inclusive, apesar dela ainda não conhecê-lo, ela via no gênio engenheiro, depois de um certo ponto, a roupa do Senhor Sinistro. Quer dizer, ela tem memórias reprimidas do ponto no qual ela foi clonada, mas antes, ali no seu passado, num ponto anterior do seu passado. Depois de muito questionada, ela usa de ironia o tempo todo, ela não tem nenhuma empatia por seus captores, e ela acabou por então invocando ali todos os seus poderes, manifestando a Fênix, que ela tem sim parte das memórias de Jean Grey, e matando todo mundo que a estava interrogando, e o gênio engenheiro está enxergando isso agora. Os X-Men então vão chegar a tempo, Wolverine, a vampira estão participando da conversa do gênio engenheiro com seu filho, o Philip. O Wolverine está inclusive meio que aplaudindo a postura do Philip, que está completamente contra o sistema de Genosha, querendo que tudo seja colocado às claras, que as nações saibam tudo o que acontece ali. E é a hora que os X-Men vão chegar também, porque o Wolverine e a vampira iam ser simplesmente transformados em mutoides, e o Philip ou silenciado ou mantido preso. E aí os X-Men não derrubam o governo genoshano, mas derrubam aquela cidadela do gênio engenheiro, dão seu recado, que é melhor que as coisas se transformem por ali, ou eles vão voltar, e o Philip e a Jenny então se comprometem a divulgar tudo. A Jenny passou por todo o procedimento que mudou seus poderes e sua constituição física, mas não passou pelo processo de condicionamento. Apesar de que o traje já está fixado no corpo dela, ela não consegue tirar, consegue vestir uma roupa por cima só. Mas eles vão então ser testemunhas na comunidade internacional, vão militar contra o governo genoshano, mas fora de lá, por conselho inclusive dos próprios X-Men, porque eles não têm segurança nenhuma para fazer esse trabalho dentro de Genosha. Então o teleporter vai levar os X-Men de volta e também os dois genoshanos. E o Wolverine fala, né, fala, se isso não bastar, se esse regime não cair, os X-Men vão voltar. E é melhor que a gente não precise fazer isso. Uncanny X-Men 239 já é um prelúdio para Inferno. Inclusive, na verdade, um interlúdio entre a conclusão de Genosha e o início da saga Inferno propriamente dita. A gente vai ver o Senhor Sinistro divagando sobre cada um dos X-Men que ele acredita estar mortos. Ele, como toda a humanidade, viu na TV a morte dos X-Men em Dallas durante a queda dos mutantes e acha que é verdade.
Então ele está analisando cada um deles, enquanto a gente vai vendo cada um deles lá na sua base na Austrália. A gente vê os questionamentos de Destrutor, que matou 2 humanos transformados em alienígenas da ninhada, e também tem dúvidas sobre seus sentimentos pela mulher do seu irmão, a Madeleine Pryor, com quem ele estava muito preocupado, enquanto foi feita prisioneira pelos Genoshanos, e que ele não sabe que é mutante e que matou todo mundo lá no laboratório. A própria Madeleine Pryor, que a gente sabe que já fez um pacto com as entidades, está cada vez mais tentando seduzir o Alex, o Alex Summers, mas mantendo seus planos em andamento. A Tempestade e o Wolverine então conferindo os equipamentos de sondagem que eles herdaram dos carniceiros, que eram os vilões, que eram donos da base, que agora eles usam. E vão ver uma notícia que a Madeleine Pryor inclusive já viu, mostrando o Ciclope e a Jean Grey lado a lado de uma emissora de TV, e eles não sabiam do retorno de Jean Grey. Então a Tempestade, na verdade a Tempestade veio sozinha, ela procura o Wolverine diz que já sabia, mas que ele não acreditava nos sentidos dele, mas que ele já tinha detectado a presença da Jean Grey nos túneis dos Morlocks durante o massacre de mutantes, mas achou que estava confuso. Depois, na casa da Sarah Grey, que ele e a Tempestade encontraram, as ruínas da casa da irmã da Jean Grey. O Wolverine inclusive entrou numa espécie de frenesi ao detectar isso, porque não confiou em seus sentidos mais uma vez, e até confirmar, ele não queria contar para a Tempestade fica brava por ele ter mantido o segredo. Tem esse pequeno estresse. Tem um outro, uma briga ali pelo Longshot, que é um cara bem inocente, que está se relacionando com a Vampira e com a Alison Blair, a Cristal, mas está meio que namorando mesmo com a Cristal. Mas, justamente por ser inocente, ele meio que continua também... Ele não entende essa coisa de monogamia, então ele continua ali meio que flertando com a Vampira, do jeito inocente dele, e a Cristal vai ficar brava, vai se mostrar meio possessiva, e ele não entende nada disso. Então, quando a Cristal começa a brigar com a Vampira, ele fala, não, nós somos amigos, tipo, todos nós somos amigos. Eu sou amigo dela e sou seu amigo. E eu não sei se eu quero mais ser seu amigo do jeito que você tá. Então a gente vai acompanhando tudo isso e vendo as análises do Senhor Sinistro. E o Senhor Sinistro vai ser confrontado por alguém também, pela Polaris, na verdade pela Maligna, que está usando o corpo da Polaris, e que tentou usar seu poder mutante de deixar o corpo da Polaris para possuir o corpo de outra pessoa e percebeu que não consegue. E aí o Sinistro vai explicar, inclusive a explicação do Sinistro dá a entender que ela até consegue, mas que ela tem que voltar para o corpo da Polaris. Por quê? Porque o Sinistro planejou isso para dar um corpo definitivo para a Maligna. Ela perdeu seu corpo quando sua mutação veio à tona. Inclusive a gente sabe isso hoje, que apareceu na Era Krakoana, o corpo dela ficou como se ela tivesse morta, e ela não consegue voltar para aquele corpo. Então, nesse momento ela não consegue. Então, o corpo da Polaris virou um corpo definitivo, mas que ela pode deixar para possuir outras pessoas, mantendo a Polaris ali meio que inconsciente enquanto ela faz isso. E aí ela não gostou, ela queria ser mais livre, o Sinistro até luta contra ela, mas depois a convence. E a gente vê nos pensamentos sinistros que ele está só manipulando, coitada. Quer dizer, coitada não, que ela é um dos carrascos, Ela só não estava presente quando eles exterminaram os Morlocks. Os carrascos também estão mudando de base, estão se instalando justamente no beco dos Morlocks, coisa que a gente vai ver na próxima edição, em Uncanny X-Men 240. A gente vê o Alex Summers e a Madeleine Pryor saindo para o encontro. Ela, inclusive, convidou ele para esse encontro na edição passada. Outra coisa que aconteceu na edição passada, Uncanny X-Men 239, é que a gente viu que o Empire State Building, sob a influência do limbo, dos demônios do limbo, está crescendo assim magicamente mesmo. E as pessoas podem observar isso a olho nu, Ele está ficando tendo mais andares e está eventualmente devorando pessoas. E a Madeleine Pryor vai ver umas pessoas sendo devoradas, uns pesquisadores no paranormal que foram inclusive meio hostis com Alex Summers e tudo mais, e vai ignorar isso, porque isso faz parte do plano dela, ela já está ali completamente corrompida pelo Nastit, e não vai nem ligar, vai só ocultar isso dos olhos do Alex Summers. E ela oculta mais coisa, Ela está com vestido de noite, mas na verdade ela já está com a roupa da Rainha dos Doentes, está projetando uma outra imagem. E quando eles voltam, eles ali começaram mesmo seu relacionamento amoroso, em que pese todas as dúvidas do Alex sobre isso, porque ela era a mulher do irmão dele, mas o irmão dele também já está com outra pessoa, que era a sua esposa original, que é a Jean Grey e tudo mais. Esposa não, companheira, namorada ali. E quando eles voltam, o Wolverine e a Tempestade, que estavam mexendo ali nos circuitos para entender melhor a revelação de que a Jean Grey está viva, está de volta com o Ciclope e tudo mais, recebem um alerta que foi programado no sistema, porque o sistema detectou os carrascos que estão lá se instalando no beco dos Morlocks. Então os X-Men vão lá confrontar os carrascos. Enquanto eles vão fazer isso, a Madeleine Pryor vai para outro lado encontrar o Nastit. Ela quer em troca o filho dela, que o Nastit ficou de localizar para ela. Ele localizou no orfanato que é dirigido pelo Senhor Sinistro, o mesmo orfanato onde o Ciclope foi criado durante um tempo até ser adotado pelo Professor X. E lá, quando ela chega no berçário onde deveria estar o Nathan Christopher Despling, o Sinistro já subtraiu a criança e surge para se revelar ali, para se apresentar como o pai dela. Afinal, ele é o responsável por sua clonagem. Bom, ela está mancomunada com o Nastit, pronta a cumprir sua parte no pacto, frente a frente com o homem que a criou, o mutante que a criou, e saber todos os seus planos e tudo mais, e toda a verdade ser revelada. E aí a gente vai
para New Mutants 71, onde a gente vai ver que os Novos Mutantes, após uma missão no espaço, eles estão inclusive com uma alienígena, a Tiracolo, a Gozamir, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, é meio que uma membro honorário ali dos Novos Mutantes, e eles usam os portais, os discos de teleporte da Illyana, que passam através do limbo. Só que eles só queriam voltar do espaço, eles são detidos pelo Sim, porque o Sim começou uma rebelião. Ele está tentando tomar o poder no limbo. A Illyana começa a lutar contra ele, mas ela fraqueja, ele toma a espada espiritual, que é feita com o espírito, com pedaços da alma da Illyana, mas que é o símbolo de poder que permite a ela governar o limbo. Então ela não consegue mais nem governar seus discos de teleporte, que apesar deles serem o poder mutante dela no limbo, dependem de um controle mais fino que ela obtém com a espada. E aí ela começa a fazer pequenos teletransportes para eles fugirem do Sim através do limbo, mas não para voltar para a Terra, ela não consegue sem a espada espiritual. E aí o limbo tem uma relação confusa de tempo e espaço, né? Várias coisas acontecem ao mesmo tempo, realidades alternativas acontecem ao mesmo tempo no limbo. Então os Novos Mutantes vão ver vários detalhes da primeira vinda de magia ao limbo, que foi quando ela tinha 6 anos de idade, ficou 7 anos e voltou como adolescente que é hoje, membro dos Novos Mutantes. Isso é uma saga que a gente já contou no canal e eu vou pôr nas telas finais, mas essa edição tem bastante referência, ela conta muito que ela ainda não havia contado para os Novos Mutantes. E inclusive, um dos portais dela, um dos discos de teleporte, leva a equipe até um ponto no passado, acidentalmente, não é a vontade dela, e ela vê ela criança fugindo, eles até querem salvá-la, falam, não, se vocês salvarem a criança, eu não vou existir, e aí vocês nunca mais vão sair do limbo, porque o futuro vai ter sido alterado, né? Então eles dão uma recuada ali, ficam meio na dúvida, a Rani quer salvar a criança do mesmo jeito, mas eles veem a hora que a criança é nocauteada pelo demônio Sim, que no presente é um obstáculo para Illyana, e que talvez até fosse ser morta por ele, mas isso é impedido pelo Nastite, o que faz a Illyana confiar um pouco no Nastite, que depois vai tirar eles daquele período de tempo e vai falar, olha, eu na verdade quero proteger você, você viu, eu te amo, né? Que foi o que o Belasco também diz para ela na saga original, quando ela se tornou a magia, a adolescente, membro dos Novos Mutantes, né? E falou, olha, eu vou te ajudar, vou ajudar vocês a voltar. Só que você tem que conseguir a espada espiritual de volta. Ela consegue. Os Novos Mutantes estão desconfiados ali do Nastite, mas ela faz o que ele mandou. E é assim que é deflagrado o inferno, porque quando ela abre o portal com a espada espiritual, como ela já estava acostumada a fazer, algo diferente acontece. O disco de teleporte que leva eles de volta para a Terra, inclusive para Times Square, para próximo do Empire State Building, não fecha mais e começa a chover demônios do limbo. Acaba New Mutant 71 e o material que também coincide com a saga dos X-Men número 24 da Panini. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!